Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa tarde, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger sempre. Boa tarde. Nós vamos palestra, através das redes sociais, mas em breve estaremos juntos novamente. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos pedir agora a Júlio César que faça o exórdio, a leitura do livro Centelha do Cristo, do autor Rafael Lavarini. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A temática de hoje, equilíbrio, é o mesmo da lição. Faz do teu coração um templo de paz. Não permitas que emoções em excesso te contamine. A raiva pode se tornar rancor, cólera, ódio, e este enfermidade. Diante da ofensa, a humildade precisa ser teu escudo. Respira fundo, silencia e busca na imagem serena do Cristo a harmonia que precisas. Pouco antes da crucificação, Jesus nos recomendou: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Continuemos em paz. Vamos pedir agora a Antônio que faça a prece inicial. Santo anjo, Senhor, meu Deus, guardador, se a ti confiou a piedade divina, caminhai em quarto, vossa amém. Assim seja. E assim sendo, Senhor, te pedimos para dar por iniciada a reunião evangélica da tarde de hoje. Muita paz para nós todos. Vamos fazer agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus, se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem produzi-los ao reino de Deus.
O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que estejas apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional à força, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e está cheia de atribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei-vos com justiça, satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Harvard, 1863. Que Deus possa nos abençoar, e vamos ficar agora com a palestra do nosso irmão Júlio César, que nos falará nesta tarde sobre o tema equilíbrio. Senhoras, senhores, bem-amados, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos inspirar, nos abençoar, nos proteger. Falaremos sobre equilíbrio, mas poderia-se já ter uma certa dúvida. Como ter equilíbrio, em especial na atualidade, em um mundo de pandemia, onde alguns noticiários falam que estamos vivendo um momento de guerra? Como falar em equilíbrio, em paz, que são correlatos, quando estamos ainda vivenciando um planeta de provas e expiações, onde, no capítulo 5, como lido pela nossa irmã Cantes, nos mostra que o sofrimento ainda é um fator preponderante na nossa atual existência, e que nós vamos viver em lutas, em conflitos externos e também íntimos. Mas essas lutas, essas dificuldades, nós já a percebemos, graças ao conhecimento da doutrina espírita, que são como que alavancas que vão fazer com que a gente possa, o quanto antes, o mais rápido, alçar voos aos altos planos celestes, se lograrmos êxitos nas missões, nas provações, nas lutas que vamos vencendo diuturnamente. É comum surgir na cabeça as imagens, quando se fala em equilíbrio, de uma balança ou de uma gangorra que vive oscilando até chegar ao seu ponto, ou de um pêndulo, de um relógio que trabalha imperturbavelmente, salvo quando a bateria, as pilhas se esgotam e ele trava em um determinado local. Mas alguns, até de forma inadvertida, faz uma associação de equilíbrio com normalidade.
Mas normalidade, o que é ser normal? As condições normais de temperatura e pressão? Então, normal, hoje, nós já estamos vendo que não tem mais o conceito que tínhamos há 3 meses atrás, por exemplo, algum dia, porque não era normal andar de máscaras na rua. E hoje, somos de alguma forma, por alguns decretos, obrigados. Só podemos entrar em determinados estabelecimentos se estivermos com máscaras. Se, de uma forma já consciente e não precisando de uma legislação, de uma intromissão na nossa vida, de um gestor para obrigar o uso da máscara, nós vamos usá-la porque estamos nos prevenindo e prevenindo os outros já se formos algum vetor de alguma virose, de alguma bactéria, de algum problema que possa infectar quem quer que seja. Então não vou precisar mais que alguém imponha o uso da máscara. Eu já vou utilizá-la de forma racional e consciente. Então essa normalidade para uns é diferente para outros. Há quem durma durante o dia e trabalhe à noite. São poucos, mas principalmente quem trabalha em regime de plantão percebe essa diferença. Há quem coma 3 vezes ao dia, há quem se alimente 6 vezes quando tem. Isso é maravilhoso. E há quem coma apenas uma vez por dia e se dá por satisfeito. Com relação ainda a dormir, há quem durma 6 horas, 5 horas por dia e está satisfeito. Há quem precise dormir 8 horas por dia. Esse é o seu normal. Porque se não realizar esse intervalo de descanso, de aurir novas forças para o organismo físico, o dia não será tão normal. Terá dor de cabeça, estará mais perturbado, consequentemente mais carrancudo, chato, porque não teve uma boa noite de sono, porque não dormiu bem, porque não descansou. Então, para alguns de nós, no bom é muito bom, fica fácil resolver. Mas o que é normal e a gente conseguir esse equilíbrio nas dificuldades que nos são postas a cada instante. Esses desafios que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, pouco em breve regeneração. Não há religiosidade, há que abraça meios pelos quais nós vamos atingir esse equilíbrio e mantê-lo por mais tempo possível, porque poderá em dado momento a balança pesar mais para um lado do que para o outro, a gangorra ficar oscilando. Então, esses instantes que vão ocorrer na nossa vida vai precisar sim, de alguns suportes, de alguns auxílios, de algumas bases, de alguns contrapesos, de algumas compensações, para que haja de fato o equilíbrio necessário e aí o indivíduo vir a se estabilizar, se harmonizar consigo mesmo e com o mundo a qual ele está vivendo. Então, alguns temas ou termos correlatos à palavra equilíbrio. Autocontrole. Você vai controlar-se diante daquilo que se apresenta, diante das emoções que às vezes se tornam muito efusivas, uma mensagem que lhe é trazida, uma informação inesperada, dependendo daquilo que lhe agrade ou não, vai trazer um determinado desconforto ou uma euforia, uma vontade de sorrir, mas até esse sorriso deve estar pautado no equilíbrio. Nós não vamos ser destrambelhados, nós vamos ter bom senso, nós vamos viver numa harmonia. E aí a gente, para melhor compreender, por que não fazer o paralelo com um concerto, uma ópera, onde várias pessoas, diversos instrumentos, tocam e sai tudo belo, tudo perfeito, tudo encantador, em perfeita harmonia. Mas isso aconteceu assim num passe de mágica? Não. Precisou-se de muito treinamento, de muita renúncia. Para quem toca violão, calos nos dedos. Para os tenores, calos nas cordas vocais. Então, dificuldades que vão surgindo, compensações para que a gente chegue a esse equilíbrio e atinja, logra êxito naquilo que a gente quer. A paz, equilíbrio, sim, na sua grande maioria. Mas eu poderia instigar a pensar também da seguinte forma, porque há uma frase que diz o seguinte: se vis pacem parabellum,
Se queres paz, se prepare para a guerra, ou seja, para o confronto, para a luta, como foi dito na leitura de Exórdio. Mas essa luta, estudando o Evangelho, deve ser uma luta íntima. Nós não vamos ficar mais satisfeitos, nós não vamos se sentir em paz e equilibrados se ao nosso lado alguém chora. Alguém está sendo injustiçado, condenado de forma errônea, grotesca, dura. Se alguém está sendo perseguido. Então essa paz seria uma paz egoísta, porque eu estaria criando uma redoma ao meu redor. Esse equilíbrio em que eu acredite que estou bem, quando aqueles que, às vezes, até dependem de mim, sofrem. Chico Xavier, certa feita, não tendo o que dizer àquela mulher, mãe, que se queixava da perda do filho, chora com ela. Sente a mesma dor. E ela passa a consolá-lo, ela foi em busca de consolo. Mas veja só, já a percepção de Chico de inteirar-se com a dor do outro. Ou seja, ele não dava para sentir paz quando alguém está sofrendo, quando alguém chora. Então termina se comovendo. Isso é piedade, é caridade. Então nós vamos lutar para termos essa paz. Nós vamos nos indignar, porque algumas coisas, mesmo a gente tendo paz, não vai estar satisfeito, não vai estar de acordo com a legislação divina ou natural. Então a gente vai buscar consertar. Não vamos dizer, isso não é comigo. Vamos lavar as mãos, deixar. Isso não é problema meu. Então a gente vai se ocupar assim com as dores dos outros e vamos buscar atenuar o máximo possível o sofrimento alheio e viver nessa luta de justa posição, de acordes, onde vamos nos organizando, nos harmonizando consigo e com o próximo. Então vamos ter também resiliência. Muitas dores, muito sofrimento, muitas pancadas, muitas tempestades virão ou já passaram pela nossa vida. Mas nós conseguimos, nessa gangorra desequilibrada, nessa balança que ora mostra um certo desequilíbrio, nós vamos buscando vencer, ser resiliente e sair fora daquela dificuldade. A paz remonta a uma zona de conforto. Estou tranquilo, está tudo bem comigo. Então, eu me acomodo. Mas a gente vai se acomodar todo o tempo? Porque conseguimos aquilo que queríamos? Sim, por um dado momento, até para unir novas forças, até para descansar, refletir e buscar nessa paz meios de se preparar para uma missão, uma dificuldade maior, uma luta maior. É assim que ocorre com os espíritos de escola, os espíritos superiores. Eles estão em um mundo perfeito, nos céus, em paz. Mas em dado momento são convocados, são convidados, são estimulados a vir à Terra, por exemplo, para reencarnarem e nos trazer uma mensagem de conforto, de instrução, de educação, para nos dar como que um empurrão para que a gente acelere em busca também da nossa evolução. Então, o nosso equilíbrio depende muito de como lidamos com as influências, tanto endógenas como exógenas, internas ou externas. Como lidamos com as nossas emoções. É preciso modular essas emoções, calibrá-las, equalizá-las do ponto que a gente possa percebê-las, senti-las, sem dar um agravamento ou uma percepção um tanto aquém daquilo que se merece dar. Uma influência endógena, por exemplo, fisiológica, fome. Ora, se eu estou com fome, o que é que eu tenho de fazer? Comer, me alimentar, o quanto antes, para que eu não altere o meu relógio biológico e haja uma perturbação orgânica, físico-química biológica. Nós vamos ter a questão hormonal, como para as mulheres, a TPM, tensão menopausa, para os homens a andropausa. Essas influenciações em dado momento da nossa vida vai nos perturbar, vai nos tirar do sério, vai nos desequilibrar, nos desarmonizar. E é preciso entender o funcionamento do corpo, que influencia no eu perispiritual e, consequentemente, no eu patrimônio, personalidade viva que sou, espírito.
para melhor compreendendo essas funções e disfunções, agir de forma ainda com relações emocionais, nós poderíamos citar o medo, que é o termômetro da segurança. Sim, tenha medo. Temos medo. Medo de perder o emprego, medo de uma separação, medo da morte, medo de cair. Cada um com a sua preocupação. Mas de segurança é importante até dado ponto. Por eu ter medo, eu não ando pulando em cima dos prédios, nos parapeitos, a 30, 40 metros de altura do chão. Porque eu posso escorregar, cair e o resultado será catastrófico. Haverá um acidente. Muito provavelmente eu perca a vida física quando não vou ficar aleijado. Por eu ter medo, eu não ando a 200 km por hora, acelerado, fazendo ultrapassagens de forma imprudente e, por que não dizer, irresponsável. Eu tenho medo, então esse medo vai me dar a garantia de que eu possa ter um certo controle e, consequentemente, equilíbrio. É também esse medo uma percepção, por que não dizer, espacial, geográfico. Se o medo está aqui pertinho de mim, o próprio organismo vai reagir. Os pelos vão ficar eriçados, o coração vai bater acelerado. Porque o medo está a 15, 20 centímetros, 1 metro de mim. Mas se o medo está a 1 quilômetro, 200 quilômetros, 1000 quilômetros de mim, eu já respiro mais aliviado. Vamos colocar um exemplo mais prático. O cachorro está latindo aqui, vai me morder. Eu nem sei. Mas ele está aqui perto, a 1 metro. O medo vai ser bem maior se ele estiver lá do outro lado da rua, porque aqui, nesse instante, eu posso correr para dentro de casa, eu posso pedir uma ajuda, eu posso ter uma resolução. Já mais próximo, talvez eu trave. Eu não tenha sequer equilíbrio suficiente para dar uma resposta e sair daquele instante. Como também é temporal. Amanhã vai ter uma reunião. O que é que vai acontecer? Eu não sei. Será que eu vou ser demitido? O chefe marcou? Vai estar todo mundo lá? O que é que está acontecendo? Há alguma dificuldade na empresa? Talvez eu perca o emprego. E aí esse medo me toma. Eu me desarmonizo. Eu perco a fome, inapetência, eu perco o sono. A reunião é amanhã. Mas se a reunião for daqui a 30 dias, 60 dias, o medo continua existindo. Mas vai ter uma graduação menor. Vai dar tempo até, de forma inteligente, eu me preparar, procurar saber qual a pauta dessa reunião e assim resolvê-la. Talvez até já chegue na reunião com todas as questões dirimidas, tudo já esclarecidos. E aí, em 2, 3 dias, não mais 60 dias até o início da reunião, eu já tenho encontrado a paz, o equilíbrio. Exógenas, de fora. E aí a gente poderia citar, já que falamos em doutrina espírita, das influências espirituais, das obsessões como um todo, que é um capítulo à parte, que a gente pode e deve estudar com afinco, para nos entendermos e perceber o que ocorre muito dos nossos desequilíbrios, são essas influenciações de fora, de espíritos, que a gente muitas vezes carimba de inimigos, mas são cúmplices do passado. São alguém que nos vivenciamos em outros estágios, e o traímos, os enganamos, os passamos a perna. Agora eles vêm cobrar. Mas outrora nós convivemos no mesmo ambiente. Né? Há ainda nessa parte de problema espiritual a própria obsessão, as ideias fixas e o alerta. Porque a gente costuma muito dizer, eu fiz caridade, eu doei uma cesta básica, eu sou bom, eu estou evoluindo, eu estou ficando perfeito, eu vou me tornar um anjo. Mas quando erra, quando faz alguma coisa em desacordo com a lei de Deus, foi o obsessor, foi o diabo, foi um espírito que me persegue. Não, às vezes nós somos obsessores de alguém, quando não somos obsessores de nós mesmos com as ideias fixas. E outro ponto das dores, que são uma influência, aí do ponto de vista físico, a doença, que tira muito o equilíbrio de todos nós. Ficamos descompensados quando a doença própria ou
próximo da gente, em especial um familiar. Tenho pessoas conhecidas que já foram hospitalizadas 2 vezes só em ouvir falar no corona, em números que estão sendo lançados na mídia, nos boletins diários. Até o médico recomendou: desligue a televisão. Não busque mais informação nesse sentido. Para quê? Para que você tenha paz. Aquilo está causando uma perturbação enorme, um desequilíbrio, de tal forma que o organismo está reagindo de maneira perniciosa. E a perda, a dor moral, como a traição, a mentira, o engano e as perdas como um todo. E aí a morte. Como nós todos temos medo da morte, recomendo que façam uma pesquisa no Livro dos Espíritos, nas questões 730 e 941, que fala do medo da morte. Da lei de destruição, é um capítulo específico no Livro dos Espíritos. Nós vamos mudar esse quadro? Não, todos nós vamos morrer. Mas como espíritas, espiritualistas, já devíamos compreender que somos imortais. Não, eu não vou ter medo da morte como os normais, ou as pessoas, uma grande parte, a têm. Eu vou ter essa cautela, porque eu sei que o momento não deve ser agora, e nem eu vou antecipá-lo através das portas do suicídio ou da eutanásia, mas aguardar o momento estipulado pela natureza para que haja o decesso, o meu organismo físico cesse as informações e aí sim eu vá adiante. Mas é importante que a gente mantenha esse equilíbrio mesmo no instante de quase morte. Chico narra, já falei para vocês em outro momento, principalmente na temática morte, que naquele avião que começa a balançar, ele se desespera, se desequilibra. Emmanuel chama ali a atenção: Chico, que é isso? Não está vendo? O avião vai cair, nós vamos morrer. Sim, se cair. E se você morrer? E Chico, com os olhos arregalados, Emmanuel esclarece a ele: se você morrer nessa situação, vai ser deplorável. Porque vamos chegar do outro lado da vida em tremenda perturbação. Isso será ruim para a gente. Então, há quem sofra, quem se desequilibre por conta das perdas através da separação, do desemprego, da falência patrimonial, das provocações. Trabalhei por 15 anos no sistema penitenciário e vi que muita gente lá adentrou com um mandato de prisão ou um flagrante delito por conta das provocações, da língua que fere, que arrasa, que machuca, que instiga. E aí a gente recorda de Esopo, quando o seu patrão diz: Esopo, filósofo da antiguidade, vá até o mercado e me traga tudo que pode ser de ruim na terra, aquilo que você acredita que é mais pernicioso para o homem. Ele vai até o mercado, na parte do açougue, traz uma sacola e ao chegar em casa, entrega aquele senhor que joga sobre a mesa e se assusta. Eram línguas cortadas. E só por que é isso? Certo, mestre, a língua é um grande problema para o homem. Então, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente escuta, para que essas provocações não sejam causa de desarmonia, desarranjo e de uma perturbação maior. Porque tudo que é demais é muito. Então é preciso a gente encontrar o timer. Qual vai ser a faixa de equalização para a gente encontrar aquele equilíbrio? Se não, vejamos, comer é bom, não é? Mas comer demais, comer muito, vai nos causar uma má digestão, uma dificuldade até respiratória, porque o organismo, o estômago estando cheio, vai comprimir o diafragma, que vai pressionar os pulmões e a gente vai respirar de forma ofegante. Por outro lado, o outro excesso, a balança pesando mais para não comer, e aí o indivíduo pautado, por exemplo, em estereótipos de beleza, anorexos, não comem para não engordar. Estou ficando gordo, e aí passa 2 dias de jejum sem se alimentar. Outro excesso, outro desequilíbrio, que a gente percebe até trazendo mais também, agora por outro viés, desconforto e dor para o organismo físico, para o corpo que ele deve cuidar. Beber é bom? Beber água? Sim, é recomendável pelo menos 2 litros de água por dia. Mas se eu beber muito, isso pode até causar uma hipotermia, ou baixar minha temperatura interna, porque eu bebi 4, 5 litros de água, aí eu vou ficar um tanto trêmulo,
É ruim, é desconfortável para o organismo. Mas se eu não beber água, eu vou desidratar e vou terminar tendo, como diz o Matuto, um passatempo, entrando em colapso e desmaiando. Dormir é bom? Ótimo. Mas se a gente dorme demais ou passa muito tempo deitado, dando mais ênfase à nossa preguiça, podemos atrofiar a nossa musculatura. E isso vai ser ruim. Não é preciso compreender que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, cuidado com os excessos, para que a gente não caia nesse erro, nesse desequilíbrio, nessa perturbação. Porque na Terra, a qual nós estamos vivenciando, experienciando, nós teremos altos e baixos, alegrias e tristezas. Como nós estamos lidando, já disse antes, com essas situações, é o que vai nos diferenciar, nos colocar em uma situação de resolutividade ou de maior perturbação. Ninguém é isento de tristeza na Terra, em um dado momento. Agora, se eu me apego à tristeza, se eu me agarro com ela, coitado de mim. É preciso deixar que ela venha, eu a sinta, a assimile e deixe embora. Não tem por que ficar 2, 3 dias, 1 ano agarrado à tristeza. Mas é uma emoção, por que não dizer, normal. Todos nós a sentiremos. Como a alegria, que vai passar. Nós temos diversos momentos de alegria. Urge que a gente transforme essa alegria em felicidade, ou seja, perpetuando os momentos felizes. Vivenciando esses momentos de hiperatividade, de trabalho, de execução, é também de passividade. Há coisas que o outro tem que fazer. Não é eu que tenho que fazer por ele, até para que ele tenha os méritos. É preciso reconhecer e ser humilde da nossa incapacidade em determinados pontos, aspectos, conhecimentos. Vem cá, me ajuda. Eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo realizar. E aí, é como a gente poderia imaginar assim, deixa Deus agir. Então, quando vier um momento de tribulação, não ache que você pode resolver tudo. Talvez você precise de um médico, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa em que você possa confiar, confidenciar, e aí sim, esperar esse agir de Deus na sua vida, que irá haver essa transformação e, consequentemente, o equilíbrio. É curioso porque geralmente se procura psicoterapeutas, psicólogos, quando se está triste, quando se está com depressão, com alguma problemática, buscando uma resolução, buscando um remédio, uma interação medicamentosa para que possa, se não melhorar, ao menos amenizar, combater aqueles efeitos daquela agonia, daquela dor que nos incomoda. Mas não vamos quando estamos alegres. É preciso sim também ir, para que, reconhecendo as causas tanto da alegria, e aí nós vamos potenciá-las, vivenciá-las, investir mais nelas para que elas se tornem perpétuas, permanentes, como também a das tristezas. Não, a causa foi isso aqui. Então eu vou procurar eliminar. Eu vou procurar desvencilhar-se para que essa tristeza, quando for embora, e deve ser o quanto antes, não retorne. Não faça mais parte do meu viver. E isso a gente percebe quando, estudando a história, vamos encontrar no oráculo de Delfos, que foi construído em homenagem ao deus Apolo, na Grécia, que entre as inscrições que lá podia se observar, conhece a ti mesmo, tinha também cuidado com o desejo, cuidado com os excessos. Então sejamos comedidos, sejamos responsáveis naquilo que a gente está sentindo, produzindo, alimentando, para não trazer perturbação e um ou outro prato da balança pesar mais do que o outro. No século VI antes de Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, já falava: o caminho é o do meio, nem muito à terra, nem muito ao mar, não aos extremos. Embora a gente veja hoje muitas pessoas vivendo nos extremos, nos radicalismos da vida. Então, como diz o Matuto, nem 8 nem 80. Tem que chegar nessa base de equalização para que a gente viva, sim, em paz. Então, atentai para os extremismos, para esses momentos de ativismo, até que somos contaminados com influenciações externas para tomarmos
tomarmos parte em determinado comportamento, atitude, protesto? Sim, a gente pode e deve protestar. É resultado da nossa indignação. Se alguém não tivesse se indignado um dia por conta do calor, nós hoje não teríamos o ar-condicionado, por exemplo, o ventilador. Se alguém não tivesse pensado e saído da normalidade, hoje nós não estaríamos tendo esse contato tecnológico que temos. Mas quando Graham, Tesla e outros cientistas pensaram em comunicação à distância, foram considerados anormais, por que não dizer loucos. Isso não podia se dar. E eles conseguiram. Então, cuidado com esses pensamentos um tanto radicais de uns e de outros. Tenhamos bom senso. Estamos vendo agora nos Estados Unidos da América, por exemplo, mais de 9 dias de manifestações por conta da morte de um indivíduo. Não só é a morte do negro que importa, mas a morte da pessoa humana. Nós devemos nos preocupar sim com isso. Não é a polícia que está errada, nós já temos que diferenciar isso aí. Mas quem veste a farda da polícia? Não foi toda a polícia de Minápolis que errou, foi um agente, ou 2, ou 3. Por sinal que o imobilizou já foi preso, já foi demitido. E com a justiça que se quer mais, que se cumpra o processo. Então não é lícito, não é razoável, não é equilibrado, não é sensato de forma alguma sair às ruas tocando fogo em prédios públicos, degradando o espaço físico, agredindo outras pessoas e, pasmem, por conta das manifestações, outro negro, aposentado, policial que fazia segurança em uma determinada loja, também morreu. Então, a consequência desse ativismo, desse excesso, desse radicalismo, que nós chegamos ao ponto até de declararmos guerras santas. Um absurdo, na verdade? Então, nós temos que aprender a caminhar na luz e na sombra, na dor e na saúde, sem nos perturbarmos tanto, sem sairmos do nosso prumo. Então, vamos entender um pouco do equilíbrio. O equilíbrio biológico. Eu estudava, à época, na minha formação de biologia, era no início da década de 90, e fiquei curioso com uma história que se contava em um livro. Um senhor potentado, dono de muitas terras, de muita riqueza, de uma plantação de vários hectares. E, em dado momento, uma cobra apareceu na sede da fazenda. A esposa assustou-se. Ele correu e matou a cobra, tirou a vida dela. E a esposa disse, isso está muito perigoso, e se tiver outras cobras, e as crianças? Ele, acreditando estar fazendo o correto, organizou uma força-tarefa, contratou vários trabalhadores e caçou e exterminou todas as cobras que existiam na sua propriedade. Feliz? Tranquilo? Resolvido o problema das cobras? Talvez sim. Mas o que ele viu depois de 15 dias foi ver sua lavoura totalmente devastada pelos ratos, que as consumiram, e por outras pragas e insetos que lá se instalaram, mas principalmente por conta dos ratos. Aí foi que ele percebeu a importância das cobras naquele ambiente, porque as cobras seriam o controle biológico, que as cobras se alimentam dos ratos. Faz parte da sua cadeia alimentar. Então, cuidado com os excessos, para, pensando em resolver um problema, não criar um outro maior. Então, sermos comedidos. Como também na questão do equilíbrio financeiro. Cuidado para não nos tornarmos perdulários. Como o filho pródigo na parábola narrada por Jesus. Ele gastou e gastou tudo, sem pensar no dia de amanhã, sem pensar nas suas consequências. Nós vamos ver muitas pessoas ricas de dinheiro e pobres de alegria, pobres de felicidade, pobres de amizade. O próprio exemplo da parábola do samaritano. Ele tinha dinheiro, tinha pessoas que queriam se locupletar, se beneficiar daquelas festas, farras promovidas por ele, mas ele não tinha amigos. Quando o dinheiro se acabou, ele estava só. Então tem que voltar para casa. Por outro lado, o excesso, não vamos também sermos avarentos, apegados aos bens materiais. E aí a gente se recorda, falando de economia, ciência econômica, então está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata não servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon.
Nós não vamos em busca de lograr êxito financeiro, patrimonial. Não é isso que quer dizer a mensagem do Cristo. Mas que nós não vamos dar mais importância aos valores da terra, aos bens materiais, financeiros, econômicos, patrimoniais, do que aos bens morais. Nós devemos investir na nossa economia espiritual, porque esses valores nós vamos levar. E aí sim vamos ter equilíbrio. Mas há quem negligencie o próprio corpo para viver apenas uma vida de contemplação. Saia da sociedade e vive em um lugar ermo, esquecendo dos compromissos que tem com a sociedade, com a economia como um todo. O equilíbrio emocional. Então, atentar para as nossas doenças mentais que vão surgindo ao longo do tempo, com o passar, com as experiências, com os impactos, com as vivências que nós estamos tendo. Alguns pais, mães, são super protetores. Se pudessem, colocariam os filhos dentro de uma bolha para que eles não se contaminassem, para que eles não ficassem infectados. Não querem nem que eles caiam. Eles vão ter de cair, ralar o joelho, para aprender a levantar-se, para aprender a crescer e ter desenvoltura e não ficar eternos dependentes. É lamentável ver um indivíduo com 40 anos de idade, por exemplo, ainda dependendo da mãe e do pai para tudo. Ora, imortais que somos, vamos calcular isso aí mais para frente, a mãe está com 1000 anos, o indivíduo 960 anos, ainda dependente da mãe. Não é sensato. Então precisa se cortar o cordão umbilical, mas a gente tem essa super proteção, esse super cuidado, achando que estamos fazendo certo. Como cônjuges dominadores e pais dominadores que ligam a cada 10 minutos para saber onde se está, com quem está, o que está fazendo, que hora volta, sufocando, ao contrário de libertar, da oportunidade do que o indivíduo cresça. Alguns até castram os filhos, projetando neles o que queriam que eles fossem, e não deixam até chegar em determinados ambientes. Terminamos por adultizar os nossos filhos, as nossas crianças, porque se ele chegar na casa do tio, na casa de um parente, de um amigo, ele tem que ficar comportado. Será que eu estou sendo um bom pai? Não. Talvez eu seja um bom disciplinador. Porque a criança tem que brincar. A criança vai ter suas peripécias. Lógico. Isso não quer dizer que a gente vai deixar eles à vontade para fazer o que quiserem. Porque eles vão pintar o 7, desenhar o 8, quebrar o 9, guardar o 10. Fazer coisas. Mas a gente tem que se chegar nesse ponto de equilíbrio, onde nós já nos esquecemos até que fomos crianças um dia. Talvez tenhamos feito muito mais traquinagens do que eles. Então vamos voltar no tempo. Não fazer com que o filho seja um adulto, se ele ainda não conhece essa experiência, na atual existência corpórea. Mas nós já tivemos 4, 5, 6 anos de idade, 10. Então hoje com 30, 40, 47, nós podemos voltar e além de ser pais, amigos, vamos ser confidentes dos nossos filhos e brincar com eles. Voltarmos a ser criança, não ser tão chato, tão sisudo com os problemas e com a vivência em que a gente está experienciando. Vamos ter que dizer não aos nossos filhos? Sim, para que mais tarde não seja preciso um policial, um promotor de justiça, um juiz ou alguma outra autoridade estar colocando limites. O pai já disse a ele, mas ele vai ficar depressivo, vai ficar triste. Ele precisa vivenciar essa tristeza naquele momento para aprender a viver com as outras tristezas que irão vir. Então também para nós, além de dizer não, aceitar o não. Aceitar o não de quem está ao nosso redor. Mas ele não me considera, me disse um não. Porque aquele não, naquele entendimento, ele não tem a capacidade, não tem como promover aquilo que você quer. Ou, como se observa muito, aquele não é para nos proteger. É para não nos deixar ir além das fronteiras e terminarmos por nos perdermos. Então, vivenciarmos essas fases da vida de uma forma equilibrada, harmônica. Há também o equilíbrio moral. E aí a gente condicionar os nossos pensamentos, que irão projetar as nossas falas, e irão evidenciar os nossos gestos e, consequentemente, atitudes e conduta. Então, é preciso que se feche a equação. Eu quero, eu posso, eu devo. Se tudo está dentro de conformidade, nós conseguiremos manter o equilíbrio. Mas eu quero, eu posso, mas não devo. Então não é que se faça, pelo menos naquele momento. Eu posso, eu devo, mas eu não quero. Então vai fazer algo contra o seu coração? Então, calma, respira fundo.
Você pode fazer e você deve fazer. Então se prepare e faça. Queira fazer e faça bem feito. Então ajuste, organize esses termos para viver em paz. Não é preciso que se compreenda, para que se tenha equilíbrio moral, que nós teremos prazer, que é diferente de alegria, que é diferente de felicidade. Já nos foi dito. A felicidade não é deste mundo. Então nós vivemos a nos iludir achando que vamos ser felizes aqui na Terra? Não. Mas é aqui que começa. É aqui que a gente semeia para pouco em breve, de acordo com os nossos métodos, nós colhermos essa felicidade. É preciso entender que desprazer é diferente de tristeza e diferente de infelicidade. Então há algumas pessoas que têm um prazer momentâneo e aí querem perpetuar esse prazer. Por isso que se entende como os indivíduos se viciam rapidamente nos ópios, nos narcóticos, nas drogas como um todo. Porque dá uma sensação de euforia, de paz, de tranquilidade, de céu. Depois vem a depressão. Passado o efeito, outros hormônios vão ser jogados na corrente sanguínea e o indivíduo vai mais uma vez buscar o elemento externo para readquirir o equilíbrio. Então, às vezes, estamos alegres, contudo, infelizes. Há uma dor, algo sufocando por dentro, embora a gente consiga sorrir. Não raro a gente vemos muitos indivíduos que cometeram suicídio, mas ele estava tão bem conversando, brincando. É porque aquela dor lá dentro era só dele. Ele foi egoísta até nesse ponto. Ele poderia dizer, olha, eu não estou aguentando, e buscar ajuda e permitir que a ajuda viesse. Então se desequilibra naquele instante ali que está sozinho e termina por cometer o ato deslocado. Há quem tenha prazer em gastar, fofocar, falar da vida alheia. É uma festa, né? Viajar, falar palavrão. Não? São momentos, sim, mas que vão passar. Terminada a viagem, chegou em casa, é segunda-feira, tem que trabalhar, então já vem aquela opressão de novo, aquela angústia. Então vamos vivenciar cada prazer e dar continuidade para que esse prazer se transforme em alegria e a gente mantenha um equilíbrio. Aprender com os próprios erros e os erros dos outros. Nessa sintonia, como já disse, nessa equalização, afinidade. Ah, o som está alto, está perturbando? Baixa o som. Não estou ouvindo nada. Aumenta o som. É assim que nós vamos modulando as nossas emoções, ajustando e reajustando, nos adaptando, como diz na pedagogia, aprendendo a aprender. Porque hoje somos homens sapiens, homens que sabem que sabem. Vamos buscar isso aí, dentro do equilíbrio moral. E há também o equilíbrio físico, por que não dizer de saúde. Não como os ascetas, que ignoram o corpo físico, são espiritualistas, então o corpo chegam até a se martirizarem, a flagelações, privações, quando o nosso corpo precisa de saúde, precisa estar apto para produzirmos no bem. Não como os saduceus, ou materialistas, que ignoram a alma e esquecem de orar, de agradecer, de estar em comunhão com os espíritos de luz. Não como o narcisista que está sempre diante do espelho, se a gente não tem um cabelo aqui, está errado. Nesse estereótipo de beleza que criamos, também não vamos estar desleixados. É preciso que se arrume, porque é o nosso cartão de apresentação para os outros. Então não vamos nos tornar um tanto apresentáveis, né? Não vamos ter uma alimentação saudável, frugais. Que comer bem não quer dizer comer muito. Vamos fazer a nossa higienização, ainda mais agora em tempo de pandemia, né? Assear as mãos com mais frequência, álcool. Vamos ter um nosso descanso, porque o corpo precisa. E é um fator até de imunidade. Descansa para que o corpo renove a atividade, renove as forças, como também o exercício, o trabalho. Ah, mas tem quem gosta de esportes radicais. E a gente já, não, como eu sou normal, quem faz esporte radical, coisa de louco. Esse indivíduo é perturbado, né? Mas ele
ainda está vivenciando nesses altos momentos de euforia, e para ele aquilo é normal. Então vamos buscar manter a mente sã e o corpo são, e vamos estar imunizados de várias doenças, de várias perturbações que estão aqui ao nosso redor. Há quem calça um sapato apertado. O que é que pode acontecer? Ou uma pedra que entrou e a gente não tira esse sapato, não calça outro. Vamos andar um tanto de lado para compensar essa dor. E aí vamos prejudicar a coluna e mais tarde sentir dor de cabeça. E essa dor de cabeça é um mal-estar, um ânsia de vômito. Vamos pegar. Está vendo só? Uma pedrinha, um salto que quebrou, seu sapato que não está no número correto, o tanto de desequilíbrio que pode trazer para a nossa organização física. Então vamos ajustar o quanto antes, não vamos deixar essa tristeza, essa perturbação tomar a nossa vida. E o equilíbrio espiritual. Daí a gente entender, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. E nos reportamos a Divaldo Franco quando ele fala, obsessores não, meus professores, porque não é mais um mal, e sim o remédio para ele buscar o auxílio, a cura dos erros que ele cometeu no passado. Mas é curioso, nós vamos observar, vamos enxergar vários espíritas, nós mesmos, há mais de 30 anos na doutrina espírita, ainda cometendo alguns equívocos, outros que não venceram vícios de outrora, vícios morais, vícios de encarnações anteriores, e não vai ser num passe de mágica. Mas não vamos desestimular, vamos nos permanecer vigilantes, orando, para vencermos e termos sim esse equilíbrio moral o quanto antes. Mas a gente às vezes está nessa ansiedade tão grande que, por exemplo, agora tem que ficar em casa, ou deve-se ficar em casa o mais tempo possível, não está indo ao centro, está causando angústia em algumas pessoas. Eu não fui ao centro, eu tinha que ir para o centro, eu tinha que doar uma cesta básica. Há inúmeras formas de fazer caridade, de se perseverar no bem. Oremos pelos outros, emitamos uma palavra de conforto, transmitamos uma mensagem educativa. Isso não pode ser motivo de perturbação no centro, porque não é só no centro que eu vou ser bom, que eu vou estudar. Lá sim é minha escola, é meu templo, é meu hospital, é minha seara, é meu local de trabalho. Mas minha casa também deve ser. O meu local de trabalho também deve ser. E há os desequilíbrios reais. Aí você pode perguntar, e existe desequilíbrio irreal? Sim, acreditem. Lamentavelmente, muitos de nós nos perturbamos com coisas, com projeções que nunca irão ocorrer. Agora, por exemplo, talvez os indivíduos que mais estão temorizados, aterrorizados, nem sequer peguem o vírus, o Covid-19, o SARS-2, CoV-2. Se pegar, talvez seja assintomático, mas está se preocupando, se perturbando, dando uma ênfase maior do que se deve dar. Nós vamos sim ter os cuidados de praxe, nós vamos nos preservar, nós vamos buscar nos imunizar, estar dentro de casa o maior tempo possível, manter a higienização, mas alguns de nós projeta para o futuro, para pouco depois, essa angústia, esse desequilíbrio real, e sofremos hoje. Né? Então, como esses desequilíbrios se apresentam na maioria das vezes? Agindo em contrário à lei de Deus. Quando nós não cumprimos aquilo que está na lei divina ou natural, nós terminamos por nos desequilibrarmos. Nos afastamos dessa rota, dessa segurança, e terminamos por perder o autocontrole, por nos desestabilizarmos. E o cuidado, o alerta, principalmente para aqueles que o comportamento estão mudando para pior. E estamos observando, nós da área de segurança, que os crimes dentro de casa, a violência doméstica tem aumentado. No Código Penal, Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o indivíduo não consegue viver dentro de casa, não consegue viver consigo mesmo. Urge que se equilibre, que se reajuste. Ora, se você não consegue viver consigo, imagine com os outros. Se você não consegue viver com os familiares, aquele que você escolheu para compartilhar, conviver, está difícil. Mas é nesses momentos de estudo, de prece, de comunhão com os benfeitores espirituais que a gente vai buscar, sim, essa renovação íntima e vencermos as nossas perturbações, nossos traumas, nossos erros, nossas dificuldades. Vamos trilhar
caminhos que o coração rejeita? Não, porque aquilo vai nos trazer desconforto, instabilidade. Temos que estar onde vai nos fazer bem. Então, cuidado com a intemperança, com a agressividade, com a impulsividade. Perdoe-nos, mas ainda é característico da nossa convivência, do nosso mundo, daquilo que a gente está sendo influenciado. Mas nós temos por obrigação, aqui muito foi dado, muito será cobrado, de já não deixarmos nos contaminar com essas inferioridades. E aí alguns de nós nos desequilibramos porque somos muito ousados. Avançamos os limites, ultrapassamos as fronteiras. Cuidado. Há quem goste de viver correndo riscos. Viver na corda bamba. É o que tem na chamada para a palestra. Então a gente vai se enfrentar às nossas dificuldades, vamos para a luta, mas com prudência, com sensatez, buscando sair vitorioso e não por mera temeridade, por imprudência, né? E aí se apresenta o aspecto da paixão de passional. Então, a paixão tem que estar equilibrada com a razão, para que eu não ultrapasse a fronteira, o limite. Há quem tenha deixado tudo por alguém, por algo, por uma causa, por um sonho, e aí decepcionou-se. Hoje sofre, hoje vive perturbado. Mas a vovó já dizia lá nos tempos imemoriais, não coloque os ovos todos na mesma cesta, porque se levar uma topada, derrubar, quebra todos, perde tudo. Então cuidado nas paixões que geralmente nos desequilibram. E a gente vai perceber que perdendo esse equilíbrio, o que estava ruim pode se tornar pior. Pode ser potencializado a dor, o erro, o estrago que foi cometido. Então, quem pode melhor nos auxiliar, nos ajudar? Nós mesmos. Vamos pedir ajuda, vamos entender o porquê das nossas tristezas, o porquê das nossas alegrias e combater as nossas tristezas, as causas, e investir nas nossas alegrias e, consequentemente, teremos felicidade. Buscando o equilíbrio. Eu coloquei alguns parâmetros aqui para a gente chegar lá. Vamos acelerar, porque a hora já se faz avançada. Obediência à lei de Deus e à legislação natural. Isso vai nos trazer equilíbrio. Cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, respeitar os direitos dos outros, fazer os outros aquilo que queremos que nos façam, aquilo que queremos para nós. Essa lição é das maiores religiões do mundo, das mais antigas. Então é elaborar um roteiro para a paz íntima, para o equilíbrio, viver diferente do indivíduo beligerante que quer estar em guerra a todo instante, briga até por um lugar, pela cadeira que é dele, pelo copo, pela caneca que é aquela. Pare, respire, vive em paz porque tem outras cadeiras, outros copos. E aí você pode já vivenciar a paz consigo mesmo. Evite provocações, nem provoque ninguém, nem deixe de ser provocado. Afaste-se de pessoas, lugares, coisas que tirem o seu sossego, que tiram você do sério. Se ainda não consegue lidar com a tentação, afaste-se dela. Para aquilo que estava ruim não se tornar pior. Para aquilo que lhe incomoda não lhe contaminar e não contaminar quem está ao seu redor. Porque essas situações, pessoas e coisas desequilibram, descompensam, desarmonizam. Então, quando a gente estiver forte o suficiente de encarar, e devemos encarar nossas salas escuras, nós vamos lá. Se não conseguimos sozinhos, vamos pedir a ajuda de alguém quando pequenos. É instigado, né? Duvida tu fazer isso. Se você for comigo, eu faço. Então aí vai, chama alguém para ir junto. Nós vamos cumprir com as nossas responsabilidades, com os deveres assumidos. Isso vai nos dar uma paz tão grande. Eu assumi determinada tarefa, eu logrei êxito, cumpri com minha missão. Então vamos ter lealdade às leis morais, responsabilidade, disciplina, conhecimento que deve se transformar em saber, sabedoria, cultivar bons pensamentos, leitura edificante, meditação, prece, trabalho no bem, conversação educativa. E a gente vai para a segunda parte da parábola de Esopo com relação à língua. Agora, desta feita, o seu senhor diz: Esopo, volte no mercado e traga o que há de melhor. Esopo vai até o açougue e quando volta, para a surpresa do seu senhor, que joga aquele pacote e abre sobre a mesa, línguas. Esopo, que brincadeira é essa? Está tripudiando de mim? Senhor.
A língua pode educar, consolar, instruir. Então, várias coisas que a gente pode fazer. Então, desacelere. Respire. Sinta o ar. Observe o nascer, o pôr do sol. Não vamos viver mais nessa correria deslocada, como se o mundo fosse acabar amanhã. Não, não vai. Nós temos a eternidade, somos espíritos imortais. Isso não quer dizer que vamos... Não, agora eu tenho tempo de deixar de cumprir com aquilo que assumimos quando no nosso processo reencarnatório. Permita a ajuda dos outros. Busque esse ponto de apoio, como já disse, família, amigos, pessoas que podem nos trazer um diálogo fraterno, um reencontro consigo mesmo. Então ouça os conselhos, as instruções, busque modelos, referências, exemplos, guias. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso guia e modelo? Jesus. Então vamos vivenciar, lembrar, falar de Jesus por mais tempo, tê-lo conosco por mais tempo, vivendo o Evangelho, reequilibrando-se no passe, por exemplo, tendo fé, não apenas fé de acreditar, mas fé de fidelidade, de saúde mental, não buscando apenas o uso de medicamentos, do equilíbrio bioquímico. Sim, em alguns casos nós vamos precisar, por conta dos transtornos bipolares, ansiedade, pânico, toque, esquizofrenia. Mas quando combatido esses transtornos mentais, nós vamos ter paz, buscar ajustar-se como um todo e vivermos tranquilo. Viver o hoje, que é um presente, porque só haverá amanhã se nós vivermos o hoje. Evitar a depressão, que é o excesso do ontem. Viver o hoje, esquecendo da ansiedade, que é o excesso de amanhã. Mas se você não tiver ansiedade, você também não é normal. Só que essa ansiedade, como você controla, como você convive com ela, para que possa, até certo ponto, isso ser favorável. Então vamos utilizar essas emoções como um gatilho, um ponto para que a gente vença a nós mesmos e não nos interrompa, não nos inviabilize, não nos trave. Então, perceber que há tempo para tudo, que é cíclico. São fases na nossa vida que a gente vai vivendo. Então, seja criativo, seja inteligente. Percebamos que a felicidade está no caminho, na trajetória. Então, vamos entender disto, que o equilíbrio nasce da certeza, que nos dá a garantia, que consequentemente promove segurança. O desequilíbrio, ao contrário, nasce da incerteza, que promove insegurança e, consequentemente, causa medo, instabilidade. É provável que, durante ou após a quarentena, o isolamento social, o lockdown, Covid-19, né, coronavírus, apresentemos algum tique, alguma mania. Não se preocupe com isso. Se for algo mais grave, procure um psicólogo. Mas essa mudança que nós estamos tendo de ficarmos, de certa forma, mais tempo dentro de casa, pode aparecer sim algo que nos desequilibre mais do que aquilo que a gente tem em comum. Então não vamos ter mais tão normal, né? Na pandemia e após pandemia, mantenhamos os cuidados de praxe, cuidando do corpo e do espírito. Fique em casa sempre que puder. Foque nas imunidades, nos assintomáticos, nos curados. Não vamos dar muito atenção à dor, ao sofrimento, à morte. Né? Vamos pensar como imortais que somos. E para concluir, o indivíduo equilibrado não ficará livre das dificuldades, dos problemas, das dores. Contudo, neste equilíbrio, nessa paz, nessa harmonia, ele terá capacidade de resolução aprimorada, qualificada, saberá o melhor a fazer e quando fazer. Senhores, senhoras, quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado. Paz e luz para todos. Bem, gente, é com alegria que nós chegamos ao final, né, da palestra da tarde de hoje, dizendo que os trabalhos do NEASA, eles continuam, né, dentro das nossas limitações. Ontem, né, nesta última sexta-feira, 60 famílias foram atendidas, né, com o auxílio material. As famílias que são cadastradas, que nós acompanhamos
não ficaram desamparadas neste momento, graças aos nossos colaboradores, né? Nós fizemos aí já 3 entregas. 2 foram realizadas na casa dessas pessoas e ontem foi presencial, elas se dirigiram ao NEASA e lá receberam a sua cesta básica. Na próxima semana, nós teremos a palestra comigo, Cândice, com o tema Tudo Passa. Então, aguardo vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa temática. Agradecemos a todos, né, que nos assistiram, que nos deram esta atenção no Instagram, os corações. Nós também amamos muito vocês. Em breve estaremos juntos, nos abraçando, trocando essa energia fisicamente. Mas isso não quer dizer que não estamos trocando energias à distância, né? Nós fazemos sim as nossas preces, emanamos nossos pensamentos de bondade para todos. Muito obrigada, até próximo sábado. Vamos fazer a prece final através do nosso irmão Júlio César. Querido Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que nos oferta. Que a tua luz, mestre amigo, possa sempre iluminar nossos pensamentos e atitudes. Dai-nos força, Senhor, para vencermos a nós mesmos, nossas fraquezas, nossas limitações, nossos erros. E assim, querido amigo, construirmos teu reino dentro de cada um de nós, cumprindo e se fazendo cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade, no seu sentido mais completo. Mestre, permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Senhor, protege-nos de nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Um bom final de semana para todos. Que assim seja. Até o próximo sábado.